No Saber Direito desta semana, a gente fala sobre mandados de segurança. Vamos saber mais sobre legitimidade, fato consumado, direito líquido e certo, prazo, período de suspensão, recursos e muito mais. As aulas são com o professor José Henrique Mouta. Olá, meus caros. Eu sou o professor Henrique Mouta, professor de Direito Processual Civil, e durante essa semana nós estamos fazendo curso sobre mandado de segurança. Lembrando que esse curso é dividido em 5 aulas. Na primeira aula nós trabalhamos aspectos gerais do mandado de segurança, localização do mandado de segurança na teoria geral do processo e outros questionamentos bem interessantes e introdutórios do tema mandado de segurança. Nesta segunda aula, nós vamos discutir 2 importantes assuntos dentro de um tripé de assuntos importantes do mandado de segurança. O assunto, primeiramente, será conceito de direito líquido e certo. E lá na sequência, nós vamos falar e discutir quem é autoridade coatora e quais são as consequências desse conceito de autoridade coatora no âmbito do mandado de segurança. Então, é esse caminho que nós vamos tratar. Primeiro, o conceito de direito líquido e certo. Depois, autoridade coatora. Ao final, nós vamos responder as perguntas e fazer o resumo desta aula. Vamos juntos para essa segunda aula de mandado de segurança. Lembrem que no nosso primeiro encontro eu coloquei o aspecto introdutório, quer dizer, mandado de segurança. É uma ação de conhecimento, trata-se de procedimento especial previsto na Lei 12.016 de 2009 e a gente tem que adaptar alguns aspectos do Código de Processo Civil para o âmbito do mandado de segurança, sem afirmar, contudo, se trata de ação civil. Muito pelo contrário, trata-se de ação constitucional. Então, eventualmente, você fala em mandado de segurança eleitoral, mandado de segurança penal, mandado de segurança no âmbito do direito do trabalho, cada um dentro da especialidade de cada ramo do saber. Pois bem, nossa preocupação agora é o conceito de direito líquido e certo. Lembrando, conceitos importantes do mandado de segurança. 1. Direito líquido e certo. 2. Autoridade coatora. 3. Competência. 4. Procedimento. 5. Tutela provisória. E por aí vai. O que é direito líquido e certo? Este é o tema. Esta é a pergunta que, na verdade, passa por uma linha evolutiva de muitos anos. Se a gente buscar, e se você tiver condições de fazer essa pesquisa, desde a origem da antiga Lei 1533/51 e antes mesmo dela, a gente percebe uma evolução conceitual do que seria direito líquido e certo. É interessante notar, claro, a gente está falando isso em pleno século XXI, é interessante notar que, apesar da expressão direito líquido e certo ser tradicionalmente aceita, ser uma expressão adaptada à nossa realidade, utilizada pelo nosso sistema de justiça para apreciar mandado de segurança, na verdade, direito líquido e certo está ligado a fatos. Isso mesmo. Porque, a rigor, direito é ligado ou está relacionado à prestação jurisdicional. Então, a rigor, direito cabe ao juiz. O que você tem que demonstrar no âmbito do mandado de segurança é a ocorrência do elemento fato. Ou seja, você está levando ao Poder Judiciário um controle de um ato praticado pela administração pública. Está levando ao Judiciário o controle de legalidade de um ato praticado normalmente pelo Poder Executivo. E nessa propositura do mandado de segurança, nessa impetração, porque se trata de um instrumento constitucional de controle, você tem necessariamente que demonstrar que você possui o conceito de direito líquido e certo. Como assim? Você possui condições de comprovação fática de início, logo na provocação da jurisdição, ou, como o artigo 7º permite da lei, no máximo, a autoridade coatora seja provocada a apresentar os documentos que demonstram esse direito líquido e certo. Vou explicar melhor. Quando você provoca o judiciário discutindo um eventual ato praticado pelo gestor, pelo administrador, você está levando ao Poder Judiciário o controle. Este controle tem que ser apresentado ao Poder Judiciário de cara.
sob pena do juiz, por exemplo, indeferir a tua inicial, dizendo que não há prova pré-constituída, ou que o judiciário diga que o mandado de segurança não é o procedimento adequado. Então, direito líquido e certo é a comprovação fática. Normalmente, comprovação pré-constituída, prova documental apresentada na própria petição inicial. Ou, no máximo, você pode pedir para a autoridade coatora apresentar esses documentos que comprovam o direito líquido e certo quando for prestar as informações. Normalmente, então, está ligado. Por exemplo, a um processo administrativo disciplinar, e você faz a juntada dessa documentação, quer seja num processo eletrônico, quer ainda seja num processo físico. Pode estar ligada, por exemplo, a um processo de licitação, em que você argumente a violação do artigo 37 da Constituição, da impessoalidade no procedimento licitatório. A prova é documental. Então, é importantíssimo se partir dessa afirmação. Direito líquido e certo a rigor está ligado à comprovação fática. Ou seja, eu até costumo falar isso com os meus alunos, está mais ligado ao fato líquido e certo e não propriamente ao direito líquido e certo. Eventualmente você tem o fato líquido e certo com comprovação documental e a decisão judicial vai ser de denegação da segurança. A discussão fática é uma coisa, a discussão da existência ou não de direito assegurada ao impetrante é outra. Presentes os fatos, dou-lhe o direito. Presentes os fatos, pode ser que seja denegada a segurança. E aí, se for denegada a segurança, está sendo certificada a legalidade do ato administrativo, provavelmente este ato administrativo que está sendo impugnado via mandado de segurança. Então, vamos partir dessa afirmação. Direito líquido e certo é comprovação documental dos fatos que fundamentam o pedido. Tem três coisas que são interessantíssimas a gente caminhar daqui para frente para a discussão do direito líquido e certo. Primeira coisa, o que ocorre se houver falta de prova do direito líquido e certo? É possível aditar a inicial? É possível impetrar de novo o mandado de segurança? Então a primeira pergunta é, quando há falta do direito líquido e certo, qual é a consequência? Segunda pergunta, quando há decadência, a decadência é do direito líquido e certo? A decadência é do procedimento? A decadência atinge o fundo do direito material que eu estou discutindo em juízo? Qual é a consequência da decadência no âmbito do mandado de segurança? E a terceira hipótese é quando há legalidade do ato que está sendo impugnado. Essa legalidade caminha pela inexistência de direito líquido e certo ou transita em torno do conceito de mérito do mandado de segurança? A rigor, as três perguntas caminham para uma outra mais importante, que diz respeito ao mérito. Qual é o mérito no mandado de segurança? Vamos lá. Interessantíssima a reflexão do conceito de direito líquido e certo, inclusive no âmbito das minhas aulas e até mesmo no meu livro, eu faço uma crítica à lei do mandado de segurança quando ela afirma conceitos como denegação da segurança. Eu estou lendo aqui o artigo 6º, só para pegar uma colinha aqui boa, artigo 6, parágrafos 5º e 6º. A gente tem que refletir que conceito é este de denegação. É denegação no aspecto procedimental ou é denegação no aspecto do fundo do direito? Explicando melhor, o direito líquido e certo está ligado à comprovação fática, na primeira etapa. Na segunda etapa, o direito líquido e certo está ligado ao fundo do direito que eu estou discutindo. É como se eu tivesse a pretensão, a possibilidade de judicializar algo em face de um ato praticado pela administração pública, melhor dizendo, e nesse ato eu tenho 5 anos, é o prazo prescricional para judicializar em regra, pela 20.1910, é 5 anos o prazo para eu judicializar alguma conduta administrativa. Mas, para fins de mandado de segurança, esse prazo é de 120 dias. Então, o direito líquido e certo é igual a fato pré-constituído, prova pré-constituída, mais o prazo de 120 dias. Qual é a minha crítica particular ao dispositivo que eu acabei de mencionar da lei do mandado de segurança? Quando há falta da prova do direito líquido e certo, significa que eu não apreciei o mérito. Então, a rigor,
Se eu impetro mandado de segurança para discutir, por exemplo, a legalidade de um processo licitatório, e esse processo licitatório não está bem demonstrado na minha petição inicial e nem mesmo com as informações, há a falta da prova do direito líquido e certo. Este caso é um caso típico de extinção do processo. Tudo bem que até a gente pode discutir se a extinção do processo é por falta de pressuposto processual ou, para alguns que entendem que ainda existem as condições da ação, ou se isto é falta de interesse processual. Mas uma coisa é certa, se faltar a prova pré-constituída, isso não é julgamento do mérito do mandado de segurança. Logo, o interessado poderá, respeitado aí o prazo de 120 dias originário, se ainda tiver, por exemplo, prazo para a prática do ato, se, por exemplo, se tratar de trato sucessivo, que nós vamos falar na nossa quinta aula, se tratar de trato sucessivo, eventualmente, eu ainda posso impetrar o mandado de segurança, desde que eu respeite o prazo de 120 dias. Então, a primeira conclusão, a falta da prova do direito líquido e certo não constitui julgamento de mérito do mandado de segurança. Significa extinção do processo. Portanto, esta é a crítica, não deveria se usar a expressão denegar a segurança. Primeira hipótese, falta da prova do direito líquido e certo. Segunda hipótese, imagine que se trata de ato único, que nós vamos falar na quarta e quinta aula, na quarta e quinta aula, ato único, com efeito jurídico continuado. Ou seja, foi praticado um ato administrativo numa data X do mês Y e o impetrante deixou passar o prazo de 120 dias e mesmo assim impetrou o mandado de segurança. Estamos diante de uma hipótese típica de decadência. Claro que essa discussão do prazo de 120 dias é uma discussão longa, se conta uma vez, se renova, se é contado em dia útil, se é contado em dia corrido, como diz o CPC de 2015. É toda essa discussão em relação à contagem do prazo, nós vamos trabalhar lá na frente. Mas vamos enfrentar uma consequência. O sujeito impetrou o mandado de segurança fora do prazo de 120 dias. Ou seja, denegar a segurança significa o quê? Significa, a rigor, a denegação idêntica à denegação do procedimento comum? Quero crer que não. Quero crer que, e é isso que a gente vai discutir agora, quero crer que decadência no sentido de direito material é uma coisa. Decadência no âmbito do mandado de segurança é apenas e tão somente procedimental. Não faria sentido eu ter num procedimento comum 5 anos para judicializar determinada situação jurídica praticada pela administração pública e eu tendo direito líquido e certo, a comprovação probatória já na petição inicial com os documentos, eu ter apenas 120 dias. Então, a rigor, eu até gosto de criticar bastante isso, a expressão não deveria ser decadência, muito menos se fundamentar no 487 do CPC, que é o dispositivo que trata da resolução de mérito. Esta decadência no âmbito do mandado de segurança, ela é puramente procedimental. Consequentemente, a extinção é do procedimento do mandado de segurança. Não se ultrapassa este procedimento para atingir o fundo do direito. Logo, ele pode impetrar um outro mandado de segurança, com uma sentença ou uma decisão de denegação? Não, não pode. Mas ele pode ajuizar, ele pode judicializar o mesmo objeto que foi declarado denegado no mandado de segurança. Ele pode judicializar o tema, a causa de pedir o pedido. Ele pode apresentar a mesma relação jurídica processual em desfavor da fazenda no prazo de até 5 anos, ou ele viola a coisa julgada? Quero crer que pode. Quero crer que, quando se declara decadência no âmbito do mandado de segurança, é apenas do procedimento. É como se o direito líquido e certo fosse um plus do direito subjetivo de demandar em desfavor da fazenda pública. O direito até mesmo o direito potestativo de judicializar o tema em desfavor da fazenda pública. Se eu tenho o plus, que é 120 dias, permanece viva a minha ação, permanece vivo este procedimento especial, que tem autoridade coatora, que tem competência diferenciada, que tem elementos procedimentais bem mais reduzidos, bem mais concentrados, permanece válida essa minha possibilidade no âmbito ou no prazo de 120 dias. Ultrapassado esse prazo,
eu posso judicializar o tema, desde que respeitado o prazo de 5 anos, que é o prazo geral aí, claro que haja, a não ser que haja uma situação bem específica. Eu posso judicializar o tema em 5 anos, levando em conta o prazo prescricional. A não ser que, e eu não vejo isso como impossível, eu perceba que o mandado de segurança foi impetrado após o prazo de 5 anos. Aí eu decretaria uma prescrição do direito de ação e aí ultrapassaria a discussão tão somente de procedimento. A discussão tão somente do procedimento do mandado de segurança. Eu atingiria o fundo do direito. Então, trabalhem bem, meus queridos, com o conceito de decadência no aspecto procedimental, a questão da análise do direito líquido e certo em si. No caso da ausência da prova do direito líquido e certo, a discussão é meramente de procedimento, eu posso utilizar o procedimento de novo. Se a discussão é de decadência, eu posso ajuizar outra ação, mas o procedimento do mandado de segurança está vedado por causa da decadência, senão seria uma loteria processual. Decadência aqui, eu iria judicializar de novo outro mandado de segurança, impetrar um outro MS, não posso, em razão da decadência. Decadência, então, é como se ela fizesse coisa julgada no âmbito tão somente do mandado de segurança, por isso que é procedimental. Segunda hipótese é decadência. E a terceira hipótese, eu impetrei dentro de 120 dias, eu tenho prova pré-constituída, aí eu passo para análise de fundo. Eu passo a análise da relação jurídica de direito material. Eu passo a análise do bem da vida que foi objeto da ação. Eu passo a análise da causa de pedir e do pedido. E chego à seguinte conclusão. O ato impugnado é legítimo. Se tiver liminar concedida, eu revogo a liminar na decisão final. Isso a gente vai falar nas nossas próximas aulas. Como é que ficam as tutelas provisórias no âmbito do mandado de segurança quando elas não são confirmadas ao final, quer pela sentença, quer pelo acórdão, dependendo da autoridade coatora, você vai impetrar em qualquer órgão da jurisdição brasileira. Então, vamos imaginar que eu ultrapasse a discussão de decadência, eu ultrapasse a discussão da análise procedimental, da análise documental do conceito de direito líquido e certo, e eu passo a análise do fundo do objeto, do fundo do ato que está sendo impugnado, do fundo da relação jurídica material judicializada. Neste caso, aí sim, penso eu, a fundamentação é denegação por excelência. Denegar é igual improcedência no procedimento comum. Como se trata de um procedimento especial de uma ação constitucional, fala-se em impetrar, fala-se em conceder a ordem e fala-se em denegar a ordem. Algo bem parecido também com o habeas corpus. Lembrem que eu falei na primeira aula, habeas corpus e mandado de segurança andam de mãos dadas. Então, nessa terceira hipótese, eu fui para análise de fundo e cheguei à conclusão de que o ato é legítimo. A decisão será de denegação da segurança. Seja a sentença, seja monocrática do relator, seja colegiada pela turma respectiva de cada tribunal, seja no STJ, seja no STF, seja no TJ, seja no TRF, seja no TRT. Onde eu estiver discutindo legalidade do procedimento, eu vou falar em denegação da segurança. E aí que vem a informação conclusiva. A partir do momento que eu denego a segurança, esta decisão denegatória faz coisa julgada, sim. É neste sentido que se deve interpretar a redação do artigo 6º da lei. Neste caso, quando se denega a segurança, se analisa o fundo da discussão da causa de pedir. Então, esta denegação da segurança, pela legalidade do ato que está sendo impugnada, ela faz coisa julgada na sua excelência. Ela vai estar fundamentada lá no 487 do CPC, inciso 1. Quais as consequências? Primeira consequência, faz coisa julgada, se torna estabilizado em definitivo o objeto litigioso. Segunda consequência, vai caber eventual cumprimento de sentença. Se tiver alguma imputação aí de obrigação de fazer para ambas as partes, pode ser concedida a segurança também, o raciocínio é o mesmo. E terceiro e principal, se for judicializada a mesma pretensão, viola a coisa julgada. Porque se trata de objeto litigioso resolvido no âmbito do mandado de segurança. Ah, não esqueça, cabe rescisória.
Poderia se fazer essa pergunta? É possível a ação rescisória em decisões em mandado de segurança? Resposta: se essas decisões tiverem resolvido o mérito propriamente dito, se tiverem objeto final da causa de pedido, da relação jurídica que eu levei ao controle do Poder Judiciário, esta decisão faz coisa julgada na sua essência, consequentemente, é passível de análise de rescisória, é possível de discussão de coisa julgada, se for judicializada uma nova pretensão com o mesmo objeto, bem como litispendência. Isso pode acontecer, eventualmente tramita um mandado de segurança no tribunal, contra ato de autoridade que puxa a competência para tribunal, um secretário de Estado, por exemplo, e essa mesma parte impetra mandado de segurança, ou melhor, ajuiza uma ação de conhecimento no primeiro grau de jurisdição, com a mesma causa de pedir, mesmo pedido, litispendência. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar do papel da autoridade coatora. A autoridade coatora aqui é ré no MS, já estou adiantando que, no meu modo de ver, não. Então, aquele mandado de segurança no Tribunal de Justiça contra ato de secretário de Estado é um mandado de segurança cujo réu é o ente público. Se essa ação for judicializada no primeiro grau com o mesmo objeto, a mesma causa de pedir, incide litispendência. E aí vai, conclusão da primeira parte. O que nós precisamos saber no âmbito do conceito de direito líquido e certo? Que esse conceito é um plus, é uma característica diferenciada do conceito de direito de demandar em juízo, um direito potestativo de demandar em juízo. 2, que o conceito de direito líquido e certo transita em 3 hipóteses: a sua existência, a eventual judicialização fora dos 120 dias e a terceira é a análise do fundo da relação jurídica material. E a última, que é possível se falar em litispendência, em coisa julgada, em ação rescisória, tudo dependendo da situação jurídica. Então, o trânsito entre decisão sem resolver mérito, no âmbito do mandado de segurança, e decisão que resolve o mérito para fins de coisa julgada, isso vai variar de acordo com cada situação concreta que estivermos analisando. E aí vai esse recado para você. Tome muito cuidado no eventual prova, no eventual caso concreto que você vai fazer, uma prova de concurso, onde vai se discutir o conceito de direito líquido e certo. Em qual universo ele está sendo provocado no âmbito do seu caso concreto. Ok? Então, nesta aula, discussão de direito líquido e certo e agora autoridade coatora. Vamos lá. Sem dúvida, o ambiente para se discutir autoridade coatora é propício para se errar na prática. A característica do mandado de segurança é ter esta autoridade coatora. Quem pode ser autoridade coatora? Normalmente, a autoridade coatora é aquele agente que exerce o ato, que tem poder de rever a decisão e, mais normalmente ainda, ele está ligado ao Poder Executivo. Não estou dizendo aqui que não cabe mandado de segurança contra ato judicial. Cabe excepcionalmente. Nós vamos ter uma aula sobre isso. O mandado de segurança contra ato judicial e o CPC de 15. Especialmente em razão da discussão aí do rol 2015, se é taxativo mitigado, como entendeu o STJ, se a análise é ipsiliteris, ou seja, o que não está ali dentro é caso de mandado de segurança. Então, vamos excluir por hora mandado de segurança atípico, ou seja, mandado de segurança contra ato do Poder Judiciário e mandado de segurança contra ato do Poder Legislativo, lei de eficácia concreta. A gente não pode confundir mandado de segurança com ação de controle de constitucionalidade, apesar de ser possível uma declaração incidental de inconstitucionalidade via mandado de segurança. Pois bem, vamos nos preocupar com o mandado de segurança contra ato do Poder Executivo. Eu tenho que ter 1. Prazo, 120 dias. Aula 4. 2. Direito líquido e certo. Já falamos o que é. 3. Autoridade coatora. Se eu não tiver como corporificar o ato praticado pelo gestor, eu não tenho direito ao procedimento do mandado de segurança. Eu não estou dizendo que eu não possa vir a judicializar a conduta administrativa, não é isso. Eu estou dizendo apenas que o procedimento do mandado de segurança reclama a presença de um agente que praticou o ato. Detalhe é que esse agente é quem está na hora de prestar as informações.
Não é o Francisco, governador do estado, por exemplo. É aquele que exercer o cargo de governador do estado quando o mandado judicial chegar às suas mãos. Inclusive, se autoriza aí uma, entre aspas, capacidade postulatória, porque esse agente político é que vai assinar as informações. Provavelmente, essas informações serão feitas pela sua advocacia pública. Não é esse o momento de se discutir o que é a natureza das informações, mas desde já reconheço a vocês a importância de se estudar a autoridade coatora, levando em conta que ela puxa, entre aspas, a competência. Ora, se eu estiver judicializando um ato praticado pela União, por exemplo, discutindo legalidade, enfim, legalidade, abusividade, enfim, posso discutir todas as matérias que seriam possíveis via mandado de segurança. Mas se eu não tiver prova pré-constituída, se eu não tiver prazo de 120 dias e se eu não tiver como corporificar a autoridade coatora, essa ação será uma ação de conhecimento e procedimento comum. Tramitada aonde? Provavelmente na vara federal, e aí vai para as regras das varas federais, que contam aí a partir do 109 da Constituição e, claro, no CPC e nos regimentos internos dos nossos TRFs. Qual é a vara federal que eu vou judicializar em desfavor da União, um controle de um ato administrativo? Não importa se eu discutir um ato sem indicar a autoridade coatora, eu vou ter que ir para o procedimento comum e aí tramita-se na base, na primeira instância, no nosso sistema de justiça. Por outro lado, se eu tiver, vamos lá, autoridade coatora, se eu tiver prazo e direito líquido e certo, eu vou impetrar mandado de segurança. Ah, a propósito, eu sou obrigado a impetrar mandado de segurança? Não. O mandado de segurança trabalha a ideia da disponibilidade. Muitas vezes eu posso ter dúvida. Vale a pena impetrar ou não? Outras vezes eu posso dizer, pô, será que eu tenho o direito líquido e certo? Outra eu posso dizer, não, mas eu não quero impetrar contra ato do presidente da República porque vai tramitar direto no Supremo. Eu prefiro que tenha instância recursal de competência hierárquica diferente. Então, você não impetra mandado de segurança no Supremo, você judicializa uma ação de conhecimento no primeiro grau de jurisdição. Então, a autoridade coatora, ela é importante neste primeiro importantíssimo aspecto, competência. A rigor, a ação, naquele meu exemplo, é contra a União. Tramita no primeiro grau porque eu não tenho autoridade coatora. Mas se eu impetrar um mandado de segurança contra ato de ministro de Estado, automaticamente a competência é alterada para o STJ. Apesar de que a União vai se habilitar neste mandado de segurança, apesar de que o ministro de Estado vai assinar pessoalmente, mas claro que as informações bem provavelmente vai ser elaborada, as informações vão ser elaboradas pela advocacia pública e o réu nesse mandado de segurança, o ré é a União. Então, raciocine comigo. Vamos pensar no Estado da Federação. Secretário de Estado, governador de Estado, tem prerrogativa de foro. Então, se eu vou impetrar mandado de segurança contra o ato do governador do Estado, automaticamente essa competência é sugada, é puxada, é competência em razão da pessoa, competência hierárquica, competência funcional, competência absoluta. Daqui a pouquinho tem uma pergunta se eu posso alterar essa competência. Então eu vou impetrar esse mandado de segurança em razão da competência absoluta do Tribunal de Justiça logo no âmbito da segunda instância. E aí vai ser distribuído de acordo com as regras internas de cada tribunal. Câmara Civil, Câmara Penal, Câmara de Direito Público, enfim. Ou órgão especial, porque se trata de governador de Estado, ou pleno, vai depender de cada tribunal. Agora, se eu tiver dúvida, ou se não couber mandado de segurança, por falta de um dos requisitos obrigatórios, a minha ação é contra o Estado. A minha ação é contra o Distrito Federal. A minha ação é contra a União. E esta ação tramita em primeiro grau de jurisdição. É interessante se notar isso, porque tem uma diferença bem legal aí, se você comparar mandado de segurança, ação popular e ação civil pública. Ação popular e ação civil pública tramitando no primeiro grau de jurisdição e mandado de segurança, a competência vai variar de acordo com a autoridade coatora. Claro que se houver mais de uma autoridade coatora, a competência é dada pela autoridade maior. Se de repente você tem uma autoridade coatora que não tem prerrogativa de função, ou seja, tramitaria no primeiro grau, na vara da fazenda, por exemplo, esse mandado de segurança, mas se é um ato complexo administrativo, ou se você tem várias participações no feito, e uma delas é de um secretário de Estado que provoque a competência do tribunal,
automaticamente essa competência maior puxa. Então, essa autoridade coatora vai provocar que essa demanda seja impetrada no âmbito do Tribunal de Justiça daquele Estado. Então, a autoridade coatora é parte, é ré ou não no mandado de segurança? Essa é a pergunta que não quer calar. Ela é o quê? Qual é a função dela no mandado de segurança? Este tema é outro tema de grande polêmica no âmbito do mandado de segurança. Eu, particularmente, entendo que a autoridade coatora, eu discuto muito a ideia da apresentação, né? Ela apresenta o ente público, mas uma coisa eu gosto sempre de dizer, que o réu é aquele que suporta a consequência da decisão. Então, a ré é a União, o réu é o Estado, o réu é o município. A autoridade coatora funciona como aquele agente que, em razão de praticar o ato, tem o dever jurídico de prestar as informações. Você pode perguntar, se não for prestado informações, se passar o prazo dos 10 dias, que eu já estou dizendo que é o prazo em dias úteis, se esse prazo for ultrapassado sem se prestar as informações, haverá revelia da Fazenda Pública, grande tema, que eu já tive a oportunidade de tratar no meu livro de mandado de segurança? A resposta, penso eu, é que não há que se falar em presunção de revelia, que seria o efeito da revelia, o principal efeito da revelia. Não se poderia falar em presunção da revelia, dos efeitos materiais da revelia, presunção da veracidade fática, levando em conta que eu estou impugnando um ato administrativo que já goza de presunção. Como ficaria a presunção de veracidade advinda de uma eventual revelia versus a presunção de veracidade do ato administrativo? Por essa indagação, a gente pode concluir que a falta das informações não gera grande prejuízo do ponto de vista de presunção fática. Claro que do ponto de vista jurídico vai existir. Deu oportunidade do contraditório, o contraditório não foi aceito, deu oportunidade de ampla defesa, a ampla defesa não foi apresentada, é o momento de dar satisfação. Eu gosto muito de comparar o papel da autoridade coatora nas informações, que assina pessoalmente as informações, tendo natureza de prova, já estou dando essa conclusão para vocês, as informações têm natureza de prova, é um elemento probatório bem específico do âmbito do mandado de segurança. Eu gosto de comparar com o juiz, lá no primeiro grau, que presta as informações no agravo de instrumento. Aquelas hipóteses do 2015, em que se admite agravo de instrumento. O dispositivo do CPC diz, o desembargador relator poderá mandar ouvir o juiz para prestar informações. A natureza jurídica dessas informações no âmbito do agravo de instrumento tem a mesma natureza, penso eu, das informações no mandado de segurança. É igual, elemento probatório. Tanto é verdade que a pessoa de direito público é representada pelo seu advogado. O advogado da União, os procuradores dos estados, os procuradores do município. A autoridade coatora não seria parte, no meu modo de pensar. Não haveria litisconsórcio, há uma variação muito grande da jurisprudência, eu não posso afirmar isso com toda certeza, fechando a discussão. Há uma evolução intelectual, uma evolução interpretativa na doutrina e na jurisprudência. Eu posso ventilar aqui com vocês algumas características que me fazem concluir que não há nem litisconsórcio e nem que a autoridade coatora é ré. Uma delas é quem suporta o ato impugnado é eventual efeito pecuniário, não estou dizendo que eu estou impetrando o mandado de segurança para fins pecuniários, em razão da súmula 269, mas eventuais efeitos pecuniários, efeitos de direito material, de reintegração de um servidor público, efeitos materiais como anulação de uma licitação, efeitos materiais de anulação de um PAD, reintegração e pagamento das parcelas que ele ficou fora do serviço público, esses efeitos todos vão ser imputados para a pessoa de direito público. Então, a autoridade coatora é importante em razão do procedimento ser mandado de segurança, igualzinho lá no habeas corpus. Desde a primeira aula eu venho comparando o mandado de segurança e habeas corpus com vocês. Ela é importante para fins de competência, para fixar competência, ela é importante porque ela presta as informações, ela participa do contraditório, mas a habilitação, a lei exige a habilitação da pessoa jurídica, ela intima a pessoa jurídica, o artigo 13 fala que a autoridade cumpre, mas eu intimo a pessoa jurídica para recorrer. Então, todas essas características me fazem concluir que ela não é
parte no mandado de segurança. Claro, ela pode sofrer as astrintes em caso de desobediência da ordem judicial? Sim, pode. As astrintes são indicadas para aquele que tem que cumprir a ordem. Se a ordem é personalíssima, ela tem que cumprir, ela está sujeita às consequências processuais. Judicialmente se discute se as astrintes são imputadas para a autoridade ou para a pessoa jurídica, mas ela tem que cumprir a ordem judicial. Então a discussão ela é extremamente relevante. Se eu posso imputar pessoalmente ou é para o ente público a multa. Eu posso aplicar, tema maravilhoso, que eu convido você a refletir, eu posso aplicar medidas atípicas executivas no 139, inciso 4, para a autoridade coatora no âmbito do mandado de segurança? Eu tenho uma posição que tive a oportunidade de escrever num livro chamado Medidas Atípicas, uma coletânea já do Código de 2015 de Processo Civil. Eu tive a oportunidade de escrever nessa coletânea da editora Juspodium, eu tive a oportunidade de escrever exatamente isso. Possibilidade de se falar em medidas atípicas executivas para a autoridade coatora. Ok? Bom, vamos para a terceira e última parte da nossa aula, que é a seguinte pergunta. Eu tenho que saber quem é a autoridade coatora, porque a autoridade coatora puxa a competência. Regras aí, todas previstas na Constituição Federal e nas Constituições locais. STJ, 105, inciso 1, competência, quando o mandado de segurança ou habeas corpus tiver como autoridade coatora ministro de Estado. Ponto. STF, quando a autoridade coatora for presidente da República. Artigo 102, 1 para o Supremo, 105, 1 para o STJ, Tribunais de Justiça nas Constituições estaduais, e a regra de que o STJ controla os seus próprios atos, ou seja, o mandado de segurança contratado de ministro de Estado, uma decisão judicial é no próprio STJ. Considerando isso tudo, vai a pergunta final. Errei a autoridade coatora. A autoridade coatora deveria ser o ministro de Estado, e eu coloquei que a autoridade coatora era uma outra autoridade que não puxa a competência por STJ. Ou eu coloquei ministro de Estado e impetrei no Supremo. Ou, no âmbito local, é uma autoridade que não tem prerrogativa de foro no tribunal e eu impetro no tribunal. Pergunta: o erro na indicação da autoridade coatora gera a extinção do procedimento mandamental ou é permitida a correção deste erro pelo próprio judiciário? A questão aqui é interpretar um dos princípios mais interessantes do âmbito do processo civil tradicional para o mandado de segurança. É trazer para o mandado de segurança a discussão da primazia da resolução de mérito, que está no Código, artigo 4º, artigo 139, o último inciso lá fala correção dos pressupostos de condições, o 488, o 932, parágrafo único em sede recursal, antes de não conhecer o recurso, eu devo dar oportunidade para corrigir. O 338, 337, que são os artigos que a gente vai falar, o 339, os artigos que dizem respeito à contestação. Em razão da primazia da resolução de mérito, o procedimento comum, padrão, tradicional, permite a correção do polo passivo. O que lá atrás, no Código Velho, se falava em alguns casos de nomeação autoria, correção do polo passivo. Aqui a correção do polo passivo, ela é um mero incidente processual. Pergunta-se, eu posso corrigir a autoridade coatora com a mesma hipótese, no mesmo raciocínio que eu corrijo o polo passivo? Jurisprudência variável. Daqui a pouquinho eu já vou mencionar alguns precedentes aqui para a gente caminhar logo na sequência na resolução das perguntas do nosso quiz. A jurisprudência é variável. Eu até costumo dizer que a jurisprudência desse Código de 2015, com vigência 2016, ela está ainda se acostumando com alguns princípios, dentre os quais primazia da resolução do mérito. Isso quer dizer que essas características, esses princípios do Código, ainda estão sendo bem estabelecidos pela nossa jurisprudência. O Código só vai, na minha opinião, só vai ser bem aplicado com 10, com 15 anos em vigência. Nós estamos ainda no caminhar, no início da vigência em termos históricos do Código. Então ainda existem algumas decisões que dizem não, você errou a autoridade coatora, tem que extinguir o mandado de segurança. Outras decisões. Se você errou e alterou a competência, eu não posso aproveitar
o mandado de segurança. Mas eu pergunto por quê? A maioria dessas ações são ações em PJE, são ações em procedimentos eletrônicos. A extinção de um mandado de segurança por um erro como esse significa, na boa parte das vezes, a parte não tem mais possibilidade de impetrar. Vamos imaginar que ele impetre com 118 dias, aqui é Brasil, né? Então vamos imaginar que o sujeito deixa para os últimos dias para impetrar mandado de segurança. Nós vamos falar depois como é que conta esses 120 dias, tá? Então ele deixa no último dia para impetrar mandado de segurança, nos últimos dias. Aí o Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, por exemplo, 2 exemplos aí, dizem não, você impetrou mandado de segurança e colocou uma autoridade coatora que, no meu modo de pensar, está feita a indicação errada. A competência não é do tribunal, a competência é de primeiro grau de jurisdição. Tudo bem, o réu é o mesmo, ou a ré é a mesma, a ré é a União, o réu é o Estado. Será que poderia se aplicar essa correção e o próprio desembargador estadual, desembargador federal, o próprio ministro de Estado, poderia mandar de volta o próprio sistema judicial brasileiro, sistema de justiça, poderia mandar tramitar o mandado de segurança na sua origem, poderia determinar dentro do próprio procedimento essa correção da autoridade coatora? Interessante. E eu, para responder, começo mencionando os enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis, o FPPC. Vamos lá, o FPPC tem 2 enunciados aqui que eu reputo interessantes para você dar uma olhada. Lembra que o FPPC é o Fórum Permanente de Professores de Processo, que a reunião é uma vez por ano e já editaram vários enunciados interpretativos do Código. Então o FPPC tem 2 enunciados que eu acho bem interessantes aqui, que é o enunciado 488 e o enunciado 511. O 511 é bem expresso em relação a isso. É possível aplicar os artigos 338 e 339 no mandado de segurança. Interessante, então, é que está trazendo a ideia da correção correção do aspecto subjetivo da demanda para fins do mandado de segurança, com uma só correção. Essa autoridade coatora não é ré. Então, o 338 fala alteração do réu, né, do polo passivo. E aqui não é bem alteração do polo passivo, levando em conta aquilo que a gente conversou sobre o papel da autoridade coatora dentro do mandado de segurança. Mas, tirando essa observação, acho plenamente interessante e válida esta conclusão de que é aplicável no âmbito do mandado de segurança esse procedimento de correção. Não é apenas procedimento de correção, meus amigos. É procedimento ligado à primazia de mérito. É um procedimento para permitir que eu julgue o mérito. É um procedimento para permitir correções subjetivas e, com isso, eu consiga apreciar o ato administrativo. A extinção por erro pode significar, repito, a perda do procedimento. Pois bem, eu vou mencionar aqui, nessa parte final, alguns precedentes do STJ. Tem um precedente aqui, que é o agravo interno no MS 24343, do ministro Gurgel, primeira turma, de dezembro de 2018, falando aí da competência do mandado de segurança no STJ, quando o ato é do próprio STJ. Então, o STJ é competente para apreciar o seu próprio ato. Tem uma súmula também, que é a súmula 41, uma das primeiras súmulas do STJ, também identifica a ideia da competência do STJ para apreciar os seus próprios atos, né? Outros precedentes que eu indico para vocês aqui são 2. O MS, tudo STJ, tá? 21744 e o agravo interno no MS 24343. Vou repetir. MS 21744 e o agravo interno no MS 24343. Nesses 2 casos, a discussão foi exatamente essa. É possível eu aproveitar o mandado de segurança sem extingui-lo, uma vez caracterizada na hipótese o erro na indicação da autoridade coatora? E esses precedentes transitam em cima da questão do aproveitamento, instrumentalidade das formas, né? A gente poderia falar também do aproveitamento do errado. Quer dizer, é errado, mas vamos sanar esse vício, vamos aproveitar o procedimento. No mérito, a gente tem condições de discutir a razão do ato, tem discussão de discutir a natureza do ato, a legalidade do ato. Então você vai
dar essência à forma para extinguir o processo em detrimento do objeto, do conteúdo, essa é a discussão travada nesses precedentes. E ainda digo mais, tá? Vou citar mais um precedente aqui, que é o agravo interno no RMS 53557, segunda turma, ministro Falcão, STJ, em que também se discutiu se extingue ou se não extingue. Se a autoridade coatora é ré ou não é ré. Se eu posso aproveitar ou não posso aproveitar. E, principalmente, meus amigos, um convite para reflexão. Vamos pensar num procedimento mandamental em diálogo constante com o CPC. Eu gosto de falar da linha evolutiva. Nós tínhamos uma lei do mandado de segurança de 51, código em vigor na época era o de 39. Nós passamos para o código de 73 e a lei do MS continuou sendo a de 51. Em 2009 veio a nova lei do mandado de segurança e ainda estava em vigor o código de 73. Então a lei do MS ficou sendo mais moderna, entre aspas, do que o código antigo. E agora nós temos o CPC de 2015, que é mais moderno, que tem novas premissas, que tem novos pressupostos que não estão contidos na lei do MS. Então, nosso exercício principal é trazer para o procedimento mandamental as boas práticas que nós estamos vendo na lei geral, na lei do procedimento, no Código de Processo Civil. Então, a gente vai concluindo com essas observações. Vamos aplicar ao CPC as normas fundamentais. Então, vamos refletir se é possível alterar a autoridade coatora sem a necessidade de extinguir o processo. Então, assim nós terminamos esta segunda aula, tratando do conceito de direito líquido e certo e da autoridade coatora. Ok? Vamos seguindo, porque nós temos ainda 3 aulas de mandado de segurança para a gente fechar toda a discussão de tão importante ação constitucional. Vamos agora ao nosso quiz, respondendo as perguntas que foram apresentadas aqui no nosso curso. Primeira pergunta. O conceito de direito líquido e certo. A. Admite instrução probatória. B. Está ligado ao cabimento de habeas corpus. C. Permite comprovação documental. E D. Permite comprovação por audiência de instrução. Aqui é uma pergunta que merece uma explicação bem específica. Levando em conta que nós falamos aqui que as informações têm natureza de prova. Então, tirando essa discussão de que a natureza das informações pode ser probatória, instrução probatória propriamente dita, bem como audiência de instrução e julgamento, são institutos estranhos ao mandado de segurança. Não estou dizendo, pessoal, que não caiba audiência de conciliação. Já tivemos caso de audiência de conciliação e na época até fui consultado com um professor se estava correta a audiência de conciliação em mandado de segurança. A audiência de conciliação ou a tentativa de conciliação cabe em qualquer procedimento, inclusive no mandado de segurança, mas não é audiência de instrução e julgamento. Então, a gente já mata aqui a A e a D. Líquido e certo não tem nada a ver com o conceito de habeas corpus. Está ligado à prova documental. Como é que está aí a nossa resposta? Então, a gente vai perceber que o que a gente está mostrando aqui é o direito líquido e certo ligado ao conceito de prova documental. Inclusive, o Constituinte fala direito líquido e certo não amparável por habeas corpus. Dá até a ideia de que caberia direito líquido e certo no habeas corpus, mas a discussão mais interessante é a ligação do direito líquido e certo como um dos requisitos específicos para o cabimento do mandado de segurança. Lembrem, procedimento diferente, procedimento especial, presença de autoridade coatora, presença de direito líquido e certo, competência específica, fases procedimentais bem restritas e decisão de aspecto mandamental, com concessão ou denegação, se a gente chegar no mérito. Ok? Vamos lá, pessoal, para a segunda pergunta do nosso quiz.
a pergunta é ligada à autoridade coatora, que nós trabalhamos tanto aqui na nossa aula, né? Quem é a autoridade coatora? É um bom momento para a gente aprofundar um pouco mais esse assunto. A autoridade coatora é aquela que executa o ato coator, aquela que ordena em abstrato a prática do ato, aquela que tem poder de rever o ato. A autoridade coatora pode ser um ente público. Vamos logo excluir a última. Se eu não tenho como identificar o ente público separado do agente que pratica o ato, eu não posso impetrar mandado de segurança. O mandado de segurança necessita da presença de um agente. Pode ser colegiado, pode ser uma comissão e aí representada pelo presidente, pode ser um ato jurídico complexo, aí eu vou verificar aquele que praticou por último. O fato é que eu tenho que ter a autoridade coatora, e a autoridade coatora é corporificada, ou governador, ou secretário, ou presidente da comissão, ou presidente da comissão do processo disciplinar, ou outra autoridade que seja, mas eu tenho que ter essa autoridade que praticou o ato, que pode ser uma autoridade pública ou agente delegado. Súmula 510 do STF já vai indicar aí a possibilidade de ter uma autoridade coatora no âmbito privado, que pratique ato de direito público, que pratique um ato delegado de uma função pública. Então não posso impetrar mandado de segurança se eu não tiver essa corporificação. Bem como não é autoridade coatora o mero executor da obra, da arte e da conduta que eu estou discutindo judicialmente. Eu tenho que ter aquele que rever o ato como autoridade coatora. Eu tenho que observar se no caso concreto ele está presente. O mero executor não é autoridade coatora por falta de poder de rever o ato. Bem como não é aquele também que baixa normas em abstrato. Não é aquele que determina uma conduta em geral para todos os seus subordinados. Esse também não é autoridade coatora. Uma das atividades mais difíceis na prática é da gente identificar. Eu costumo dizer que a gente tem que excluir os dois polos, né? Aquele que pratica atos em abstrato e aquele que cumpre ordem. Excluindo os dois polos, a autoridade coatora é aquele que tem condições de rever o ato impugnado administrativamente. Ok? Ou seu substituto legal. Pode estar com outro substituto, ele olha o ato impugnado judicialmente, ele pode até rever o próprio ato. Temos uma súmula sobre isso, que a administração pública pode rever os seus próprios atos impugnados. Então, vamos voltar para o nosso quiz para olhar a resposta da nossa pergunta. Vamos lá. A autoridade coatora é C, aquele ou aquela que tem poder de rever o ato impugnado. Não é o mero executor, não é aquele que baixa normas em abstrato para a prática do ato, e sim aquele que tem o poder jurídico dentro do sistema administrativo, dentro do poder executivo normalmente, de rever o ato impugnado, ok? E também não pode ser um ente público. Ente público não é autoridade coatora. Ente público é réu ou é ré. O ente público é o réu no mandado de segurança. A União é ré, os estados são réus, mas eu não posso ter um mandado de segurança impetrado diretamente contra um ente público sem nominar e denominar a presença da autoridade coatora, ok? Vamos lá, pessoal, agora para a nossa última pergunta desta aula. Competência. Autoridade coatora, lembrem, puxa competência. Mandado de segurança contra ato praticado por ministro de Estado deve ser impetrado. Dica: ninguém inventa competência. Competência tem previsão constitucional. Lá na Constituição Federal você vai ter competência do STJ, competência do STF, competência do Tribunal do Trabalho, competência da Justiça Estadual, competência da Justiça Eleitoral, competência da Justiça Federal. Então, tirando a Constituição Federal, as constituições estaduais vão indicar competência. Como a pergunta é ministro de Estado, vamos lá, dica do professor Henrique. STJ, competência 105 da Constituição. STF, competência 102 da Constituição. Tanto no 102 quanto no 105, 1, competência originária. 2, competência em recurso ordinário. E 3, competência em recurso excepcional. No âmbito do STJ, especial, no âmbito do Supremo, RE, recurso extraordinário. Nós estamos falando de competência originária. Então, se eu tenho o ministro de Estado supostamente
que praticou o ato impugnado, não importa o local em que eu, que vou impetrar, sou domiciliado. A autoridade coatora puxa a competência. Então, mandado de segurança contra ato de ministro, artigo 105, inciso 1 da Constituição, competência originária no âmbito do STJ. Se fosse o presidente da República, Supremo. Se for secretário de Estado, Tribunal de Justiça. Se for uma autoridade que não tem prerrogativa de função, primeiro grau de jurisdição na vara, se for o caso, na vara de Fazenda. A competência é extremamente importante porque nós estamos falando de competência funcional. E toda aquela discussão que foi travada anteriormente sobre a modificação da competência em decorrência do erro da autoridade coatora. Bom, então vamos à resposta. Mandado de segurança contra ato praticado por ministro de Estado deve ser impetrado diretamente no STJ. A gente vai excluir aí primeira instância, só aqueles que não têm prerrogativa de foro. Tribunal de Justiça também é impensável quando se trata de mandado de segurança de ministro. E no Supremo só se fosse ato do presidente da República. Então, mandado de segurança contra ato de ministro de Estado, artigo 105, inciso 1 da Constituição, uma das suas alíneas, no STJ. Então, encerramos aqui a nossa segunda aula. Na próxima aula, nós vamos trabalhar prazo para impetração, vamos trabalhar teoria do fato consumado, vamos trabalhar legitimidade no âmbito do mandado de segurança. Começando por legitimidade, depois fato consumado e, na sequência, a gente vai trabalhar prazo para impetrar mandado de segurança. Ok? Até as próximas aulas. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.